Sejam bem-vindos ao Milênio Espírita que está começando, Respostas ao Coração e à Razão. Hoje a gente tem um tema que é muito importante para que você possa, inclusive, acompanhar a entrevista que vamos ter aqui com o nosso amigo Adrovani Gonçalves e depois suscitar conversas aí na roda de amigos, em casa, ok? Discriminação das drogas. Nós estamos com o Adrovani Gonçalves, que é empresário do ramo de moda, membro do movimento Brasil Sem Drogas, da ONG Grupo de Interesse Ambiental e dos grupos espíritas Luz e Caridade e Amigos Franciscanos. Seja bem-vindo, Adrovani, a esse nosso encontro. Nós iremos conversar sobre a descriminalização e a discriminação. Existe uma diferença que você poderia, já de início, explicar sobre descriminalização e discriminação. Boa tarde a todos, boa tarde, Nonato. Descriminalização. Descriminalização é liberar o porte. É deixar que a polícia não toque mais na pessoa. A polícia não pode mais interferir. Discriminação é o ato de você discriminar aquele que usa. Né? E eu me coloco na situação como pai daquela pessoa descriminalizada. Eu gostaria que meu filho, se viesse a usar droga na rua, que a polícia visse e nada fizesse. Eu digo de coração que eu preferia que a polícia chegasse lá, pegasse meu filho, levasse até uma delegacia e que me proporcionasse a oportunidade de ir lá buscar meu filho. Porque hoje, desde 2002, que ninguém vai mais preso, ninguém mais cumpre pena pelo porte de drogas. Mas existe um limite para que seja diferenciado esse porte de quem é viciado, usuário, e de quem trafica? Não. Legalmente não existe esse limite. O que acontece é que a polícia ela usa o bom senso dela. A avaliação compete a cada um, a cada policial. Compete ao policial. Olha, o que é que podemos entender sobre descriminalizar as drogas a partir do Supremo Tribunal Federal que está votando esse tema? Como entender essa disponibilidade do Supremo? Por que chegou a esse ponto? Eu faço parte do Movimento Nacional Brasil Sem Drogas. E esse movimento, ele paga, né? Ele tem uma assessoria de imprensa em Brasília. E essa assessoria de imprensa, o trabalho dela é pesquisar, é buscar informação de base, de porte. E o que nos chega, né, que o motivo que está levando ao Supremo Tribunal Federal fazer este movimento, claro que existe um outro motivo, que eu vou já falar o outro, mas o motivo que a nós transparece é um lobby financeiro de um multibilionário chamado George Soros, através da Open Society, que é uma das empresas dele. Essa fundação é responsável declaradamente por liberar verbas nos estados americanos, liberar verbas no Uruguai para financiar essas ONGs que são essas marchas da maconha, os advogados que são pró-maconha, essa turma que faz acontecer. Isso é o ponto que nos aparece, que nós que pesquisamos na base. Mas que não é visível para o grande público, né? Não. O que transparece para o grande público é que um detento que estava preso, ele foi pego na cela dele, veja só a ironia, né? Porque todo mundo sabe que as prisões brasileiras hoje são cheias de droga, até mais que na rua. Palavras de pessoas que já estiveram lá dentro. Então ele foi pego com uma quantidade, um volume pequeno de maconha. E ele detento, ele teve que cumprir uma pena comunitária. E os benfeitores da Defensoria Pública, né, do Estado de São Paulo foram lá, claro que pagos, e foram fazer a defesa dele. Não, por que é que ele vai ter que pagar um serviço comunitário por uma droga que é direito individual dele usar?
engraçado, Nonato, é que em determinado momento da desenvoltura desse caso, o próprio réu, o próprio detento nem sabia que já era famoso. Era famoso. Exatamente. Interessante é que a gente vê essas defesas que batem de encontro a leis morais que já existem ao longo da história da humanidade. Você vê das drogas, do aborto, quando a mulher diz que eu sou dona do meu corpo, quando na verdade ela é dona do corpo dela, mas não é dona da criança que está carregando. A eutanásia, quer dizer, são temas polêmicos que vêm justapor-se no momento também que a sociedade está convivendo com um drama de transição moral muito grande. Você não nota isso? Percebo. A individualidade de cada um, sinceramente, deve ser respeitada, desde que tenha a razão, a moral e o bom senso. A droga, a gente sabe que não afeta só a pessoa. Qualquer criança, qualquer adolescente sabe disso. Principalmente os nossos juristas, principalmente as nossas autoridades. Eles sabem que a droga afeta a pessoa, a família, os parentes, a sociedade, o sistema público, os hospitais que necessita, e tudo tem uma carência, então não afeta só ele, assim como o aborto não afeta só a mulher. Olha, o que é que os médicos, Adrovani, dizem a respeito dessa liberação do porte das drogas? Nonato, eles se posicionam totalmente contra. As principais associações médicas do país são contra. Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Nacional de Medicina, Federação Nacional dos Médicos. O que é que eles dizem? Liberando o porte de drogas, que é até importante se frisar, eles falam descriminalizar drogas. É um nome bonito que você, no meio da conversa, você já se confunde e já não sabe nem o fio da meada. É como se tirasse da pessoa a responsabilidade do indivíduo de responder por si. Não, eu sou eu tenho meus direitos que devem ser preservados. Mas, na verdade, existe esse suporte que vem por trás de irresponsabilidades causadas os danos sociais também. Sim. E o que é que os médicos falam? Liberando o porte de drogas, vai aumentar o número de usuários, o número de dependentes, o número de acidentes de trânsito, porque não tem bafômetro para maconha, né? Vai aumentar o número de suicídios, o número de doenças crônicas, porque nós sabemos que a dependência química é uma doença crônica que não tem cura. Vai aumentar a violência e a desestruturação familiar. Se os nossos juristas acham pouco isso, né, precisam refletir um pouco mais até no que os bispos nacionais falam. O que falam os bispos também a esse respeito? Os bispos falam que vai legalizar a cadeia do tráfico nacional. Porque eles querem liberar para o indivíduo andar com 50 gramas de maconha. 50 gramas para o nosso telespectador e o nosso internauta significa que há possibilidade dele permanecer um bom tempo também se abastecendo, fazendo uso do cigarro. 50 gramas para um usuário de maconha dá para ele usar de manhã 15 dias. Aquele compulsivo que usa bastante, usa de manhã, tarde e noite por 15 dias. Por que é que vai legalizar o tráfico? Porque 50 gramas de maconha é muito. Um usuário, o usuário é 1 grama, 2 gramas que vai usar para aquele dia, para aquele momento. 50 gramas, a polícia não vai poder mais pegar traficante. A pessoa vai lá, anda com os 50 gramas dele na polícia encostar. E o mais emergencial, o mais doloroso, é que vão liberar para plantar. A maconha, meus irmãos, é uma planta que nasce dentro de apartamento. Ou seja, a pessoa pega, vou até explicar, qualquer pessoa que pode saber no site, olha lá, bota um potinho de sorvete, a sementinha, papel toalha, que tem em todo canto, água, enfia na gaveta, germina em 2, 3 dias, bota num vaso, espera lá e pronto, vai ter sua fonte de droga inesgotável. Havia até uma discussão da possibilidade,
Não, mas os usuários vão ter direito a receber num certo local aquela quantidade para não ir procurar um traficante que pudesse monitorá-los ou manipulá-los. Se criaria a droga Brás, então, neste país. Na verdade, o que dizem também, já que você falou dos médicos, na área da saúde, na área política também, na área religiosa, você falou ainda há pouco dos bispos, e na área política, como é que se mantém, qual é a postura, qual é a posição dos representantes? Nonato, eles não estão fazendo nada. A realidade é essa. Tem uns deputados ou senadores que estão se manifestando, que estão indo até lá o gabinete dos ministros, estão pedindo para eles refletirem. No entanto, o que mais assusta, por mais que nós estejamos errados, por mais, rapaz, não, vamos dizer que a maconha é boa, vamos dizer que a maconha faz bem, vamos dizer que vai deixar a pessoa de criminalizar o povo, mas não pode liberar droga sem debate popular. Não pode liberar droga sem debate na Casa do Congresso, nos deputados, nos senadores. Querem liberar droga com 11 ministros num ambiente fechado. Claro que tem os debates dele, mas 11 ministros não têm a vivência, não têm a experiência, não vai gerar um amplo debate para um assunto tão polêmico como esse. Bem, uma pergunta que vem à baila agora se abrir espaço para liberar a maconha, você não acha que há possibilidade também de, no futuro muito próximo, também serem liberadas outras drogas? Nonato, o pedido é para liberar todas as drogas agora. No entanto, na votação, eles estão direcionando para a maconha. É aquele pedido de filho que quer tudo do pai, que na intenção eles só queriam aquela coisa. Então pronto, eles estão fazendo a mesma coisa. Estão pedindo para liberar cocaína, crack, LSD, todas as drogas. Descriminalizar o porte agora. O primeiro voto foi a favor de todas. O segundo e o terceiro foram a favor da maconha. Interessante. Pois não. E só concluindo, respondendo a sua pergunta, se liberar a maconha agora, certamente mais na frente vão voltar para o tema, para as outras. Você já falou aqui que vai ser uma decisão só de juristas. A votação será decidida apenas entre eles, mesmo sem debates com os políticos, com os deputados e senadores, contra também a opinião importante dos médicos e de entidades religiosas? É temeroso. A gente está diante de um absurdo, com perdão da palavra, uma ignorância, uma irresponsabilidade de alto grau dos nossos juristas. Porque não se pode liberar drogas sem debate com os deputados, com os senadores, com os médicos, as sociedades, os médicos se posicionando contra. As instituições religiosas, dizendo, evangélicos, católicos, espíritas, já escreveram, disseram, olha, não faça isso. E ainda assim, 11 pessoas numa sala, sem experiência, sem vivência, mesmo contra aqueles experientes técnicos, os médicos, as associações nacionais, dizendo não, porque vai aumentar a violência, vai aumentar a criminalidade, vai aumentar acidente, vai aumentar suicídio. Ainda assim, querem liberar sem debate. Graças a Deus, hoje tem um ministro, né, Luiz Fux, que ele já fala isso. Olha, isso não é assunto para se debater nessa casa. Isso é assunto para se debater naquelas casas do Senado e deputado. E eu fico aí surpreso, porque quando chegou a ser debatido, discutido lá, já chama atenção que o Supremo é a última instância em que poderia, nesse momento, estar sendo encaminhado essa polêmica, não é? Exatamente. Ela era para ter começado do outro lado. Mas o lobby financeiro, entendendo isso, sabendo já que a bancada dos deputados e dos senadores, na frente parlamentar dos evangélicos, dos católicos, das pessoas de bem, que protegem a nossa nação, é forte, eles deram a volta e foram direto para onde conseguiriam. Estamos conversando aqui
no Milênio Espírita com Adrovani Gonçalves, que é empresário do ramo de moda, é membro do Movimento Brasil Sem Drogas, da ONG Grupo de Interesse Ambiental e dos grupos espíritas Luz e Caridade, amigos franciscanos. Nós estamos gravando aqui essa edição exatamente no início de outubro. E hoje ainda eu via no rádio uma informação de que estão colocando um elemento químico, um produto dentro da cocaína que está sendo enviada para os países, capaz de alterar ainda mais o padrão comportamental das pessoas. Eles, para venderem com a possibilidade de terem mais lucro, estão colocando isso. É uma denúncia, inclusive, parece que chegou até a Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, quando as entidades maiores que se preocupam com a saúde já estão denunciando que já passa do limite, aí chega o Brasil para discutir. Outros países estão também, nesse momento, preocupados com isso? Outros países estão. Acredito que todos os países têm essa preocupação com relação às suas famílias, em relação às suas bases, que são as pessoas. Uhum. Uma pergunta que eu tenho a fazer aqui: como é que vai ser essa votação? Já houve um início. Quando é que volta a ser discutido lá no plenário do Supremo? Todas quartas e quintas tem votação, não tem uma data definida. Houve a primeira, houve a segunda, e a terceira pode ser qualquer quarta e quinta desse, eles podem voltar à pauta. E aí, da noite para o dia, a gente está com mais uma droga liberada num país como o nosso. Você é adepto da doutrina espírita, dos grupos aqui, Luz e Caridade, amigos franciscanos. Os espíritas já temos uma noção dos malefícios que toda droga causa, não só ao corpo físico, mas também à própria alma, não é isso? O que você podia falar aqui para os nossos telespectadores a respeito disso? A doutrina espírita, ela conhece a existência da vida pós-morte dos espíritos. É uma coisa muito clara para todos nós. A droga é algo que os espíritos inferiores precisam de uma pessoa encarnada para se utilizar dela. Então, a pessoa que está usando a droga, né, ela está servindo também de instrumento para outros espíritos se utilizarem dela no uso. Ela está prejudicando a si, seu corpo, seu perispírito, e está servindo para outros irmãos em necessidade também para o consumo da droga. É o processo de obsessão. É o processo de obsessão. Tão conhecido entre espíritas. Existe maconha medicinal? Estou falando isso aqui porque há também uma discussão muito grande. Olha, fulano entrou na justiça para liberar o uso da maconha medicinal para tratamento. O que é que há de real e de incomum, que eu até diria assim? Existe na maconha 400 substâncias. Dessas 400 substâncias, é bom repetir, tem uma, canabidiol, que indo em laboratório, um processo de laboratório, que sai de lá um comprimido, que sai de lá uma pomada, pode ter um efeito medicinal. Uhum. As outras substâncias não têm. Maconha fumada tem algum efeito? Não existe estudo que tenha efeito para o câncer. Efeito positivo medicinal nenhum? Não. A pessoa ela fica anestesiada, né? As dores, mas não que esteja fazendo bem, pelo efeito psicoativo próprio da droga. Eu quero também comparar, que tem um termo muito conhecido, é uma planta natural, não pode te prejudicar. Né? É uma planta, maconha, não pode te prejudicar. Meus irmãos, do crack vem de uma planta. A cocaína é uma planta. Se chama papoula. E da papoula
existe uma substância também que é feito um anestésico que é muito usado, que é a morfina. Então não quer dizer que a papoula, que seja uma planta natural, que não vai te prejudicar. Vai prejudicar. Mesma coisa, por exemplo, de você falar que o veneno de cobra o soro serve para o soro antiofídico e por isso você vai querer ser picado pela cobra para tentar fazer. Existem substâncias, elementos que são transformados em benefício da própria sociedade humana, mas existem também os efeitos colaterais das mesmas substâncias, não é isso? Das drogas nem se fala. O que é a sociedade? Agora chegou o grande momento de se perguntar, diante disso, da falta de discussão de um tema tão importante como esse pela classe política, do ouvidos de mercador que o Supremo deu às entidades religiosas. O que é que a sociedade pode fazer para ajudar a evitar esse possível grande mal que talvez alcance a população brasileira? Nonato, antes de tudo se informar, né, para poder saber o risco real que é. Muita gente não está tendo noção do que é isso. Vai alcançar a todas as pessoas. Que está falando em liberar drogas para um país inteiro de proporções continentais e de fronteiras abertas. E o que é pior, sem debate nas casas, como já foi comentado. Ao se informar, o que tem de mais eficaz, buscar seus representantes e pedir, olha, deputado federal, que eu quero até frisar que é uma ligação gratuita, é como se fosse ligar daqui para o seu vizinho, quem liga de um celular, oi, deputado federal, por favor, me represente, vá na tribuna e diga que isso não é coisa que se faz, que se libere drogas sem um debate nas suas casas. Senador, por favor, me represente. Entidades médicas sejam mais fortes ao se representarem. Entidades religiosas sejam mais fortes ao se representarem. O Brasil Sem Drogas está se movimentando da forma que pode. Né? Por exemplo? Na mídia, em Brasília, com manifestação, com vigília de virar à noite, de ir na frente do Supremo Tribunal Federal. Teve uma manifestação terça-feira também na Praça da Imprensa, aqui perto. Mobilizando ministros, indo até gabinete, ministro, deputado, senador. Mas a gente não vai fazer muita diferença se o povo não se manifestar, se as pessoas de bem não botarem o coração realmente nesse assunto. É um assunto que vai pegar todo mundo. Então, se a gente puder se manifestar, pedir para as entidades, a gente fez uma ação interessante, eu quero citar de exemplo, nós juntamos um grupo de WhatsApp, e esse grupo de WhatsApp, o compromisso era entrar no grupo para poder ligar para os deputados. Conseguimos juntar 100 pessoas, o grupo era temporário, uma semana já com data para começar, data para terminar. Nesse grupo nós conseguimos, digamos, das 100 pessoas, 50 completarem a missão, que eram 36 ligações, 22 deputados federais, 3 senadores, 11 ministros. Dessas ligações, nós conseguimos, não sei se foi efeito do grupo, mas o deputado Vitor Valim foi lá na tribuna e se manifestou. Outros deles, 3 deputados, deputado Gorete, deputado Cabo Sabino, e um outro deputado, que eu não estou recordando o nome dele, ficaram também se manifestar. Então foi uma ação popular, do qual umas 50 pessoas ligaram, que a gente sabe que um gabinete de um deputado é uma sala pequena, que tem 5, 6 pessoas, e se 50 pessoas ligarem para ele, se ligarem 50 pessoas para a sua casa, você pelo menos vai saber o que é. Saber o que é e procurar fazer alguma coisa. Se posicionar, pelo menos, para que demonstre, junto ao seu eleitorado, que ele, se ele for contrário ao pensamento da maioria, ele está sendo realmente indo de encontro ao interesse da própria sociedade. Vocês pretendem manter isso sempre alerta? Esse tipo de campanha, o alerta, o convite para que a sociedade possa fazer valer o seu direito? Certamente, Nonato. E a gente vai começar, além das pessoas, eu vou começar com você. Né? Você é uma pessoa de bem, que entende
né, que vê essa realidade no seu programa, o que é que a droga traz, que o senhor possa botar o seu coração nesse assunto, que possa realmente divulgar, que realmente possa se informar, que realmente possa buscar outras pessoas de bem também, que possam agir. Porque pode ser que a gente vire agora o mês de outubro e temos mais uma droga e um país já violento como o nosso Brasil pode se tornar ainda mais violento. Pois é, estamos chegando ao fim e você vai tirar a sua conclusão. Venha se unir a esse ideal, que é o ideal cristão, que é o ideal de todas as religiões, não é só a cristã, mas o ideal de quem fortalece o bem-estar por uma vida digna e saudável. Até o próximo encontro. Muito obrigado ao Adrovani Gonçalves.